Falar do Eduardo Bolsonaro, Paula? Vamos falar do Eduardo Bolsonaro, que é um mapa que o pessoal pede bastante, que o pessoal tem bastante curiosidade, tá? O Eduardo Bolsonaro é um canceriano, gente. Ele é muito ligado à família, muito amoroso com a família, né? Você sabia que ele deve ser alto pra caramba? Eu não tinha essa impressão dele. Eu acho que é. É, Eu vendo na TV, parece, né? Não sei. aí eu fui pesquisar, porque pelo mapa dele aparecia que ele era. E realmente, gente, ele tem 1,89 m. Ele deve ser Pelo bem mapa, alto. pelo mapa dá para saber se a pessoa é Dá, alta, baixa? dá para saber, Nossa. dá para saber. Às vezes, tá? Não são em todos os mapas que a gente consegue, não. Tem uns que são bem específicos. O dele é bem específico, assim, que dá para saber que ele deve ser bem alto, assim. Eu imaginava que ele era baixinho, assim, não muito alto, assim, 1,80 m no máximo, não, mas ele é bem alto, né? Terceiro filho do Bolsonaro. Tem problemas de comunicação, senhor Eduardo Bolsonaro. Esses problemas de comunicação, gente, é muito fácil você saber. Netuno, ele é o planeta da confusão. Olha lá onde ele está no teu mapa. No mapa do Eduardo, fica bem na casa 3. Então, ele sempre tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque não é uma pessoa que fala as coisas e é meio que ele fala prego na areia, as pessoas não entendem, às vezes ele se antecipa e fala muito rápido, ou fala bobagem, fala besteira. É complicado. E ele tem Marte nessa mesma casa. Quando esses dois elementos, né, Marte com Plutão, fazendo conjunção, mais Saturno, ele tem muita dificuldade de comunicação. Pode acabar fazendo o quê? Ah, eu vou falar uma coisa, acabar sendo mentira, né? Então, assim, hoje mesmo eu já peguei uma, né? Tive que olhar, ver para poder fazer o mapa dele. Já estava lá, ele falando que o pessoal tinha vindo dos Estados Unidos para cá para fazer sanções contra algumas questões do STF. E, na verdade, não, estava na agenda dos americanos virem para cá para resolver uma outra questão que aqui no Brasil também deveria ser colocado em pauta, que é o crime organizado. Muito Hum. pesado. Então, assim, eles estão se juntando aí para resolver esse problema, porque não é só aqui, a gente espalhou, né? O mundo inteiro tem essa questão. Então, era uma agenda que já estava. Poxa, será que ele não sabia? Será que ele recebeu a informação e já correu falar? Porque ele tem Marte é rápido. E quando está na casa 3, que fala da comunicação, a pessoa sempre tem que ter cuidado, tem que olhar, ver se aquilo é verdade para poder repassar. Eu acho que ele é tão ansioso que ele fala antes, ele nem sabe, ele fala antes. Então, assim, isso é um problema para quem quer ter presidência. É uma coisa que ele quer, que ele almeja? Provavelmente sim. Ele tem um ascendente em leão, então ele gosta de estar em destaque, ele gosta de falar. Me admira ele não ter feito implante. Ah, é? Porque a pessoa que tem ascendente em leão tem apego com o cabelo, gosta muito do cabelo. Geralmente, quando você vê uma mulher que tem ascendente em leão, ela tem esse cabelão lindo. Ela tá sempre. Ela traz, ela pode sem maquiagem, ela pode sem batom, ela pode sem roupa. Mas o cabelo vai estar em ordem. Você pode ter certeza. Então, assim, me admira ele ter ficado careca, porque com o ascendente leão a pessoa fica preocupada mas mais cedo ou mais tarde, acho que a gente É uma vai ver pessoa ele colocando. vaidosa, então, ascendente leão, Ele, leão. ele é bem vaidoso. Aliás, É. gente, tem uma coisa que eu nunca vi o Eduardo Bolsonaro esculachado. Ele sempre alinhado, terno. Eu sou muito chata com terno. Não sei de onde que saiu isso. Eu tenho mania de olhar terno de homem. É. Então, eu sempre, uma coisa eu tenho que elogiar, ele está sempre alinhadinho, eu não sei que marca que ele usa, né? Mas está sempre alinhadinho, não tem todo arrumadinho, e até já vi ele de camiseta polo também, todo arrumado, ele é muito certinho, é muito Arrumado. todo arrumado. É um ascendente em leão. Então, assim, tem disso, né? E ele tem falta do elemento ar, que é um problema para quem precisa se comunicar, para quem precisa repassar. O elemento ar, ele é responsável pela nossa comunicação. Provavelmente ele teve uma infância que deve ter sido muito rigorosa, né? Bom, ele era filho do Bolsonaro.
Então, assim, bem rigoroso, bem bravo, assim, aparece aqui, mas muito amoroso. Então, assim, ele teve bastante carinho, assim, não sei dos outros irmãos, né, mas aqui aparece que ele teve muito carinho da família, assim, foi até, acho que, sabe aquele filho que até pode pisar um pouquinho no tomate, que o pai então, assim, é estudioso também, ele é muito determinado, mas ele precisa realmente tomar cuidado, né, de repente, respirar, ver o que vai falar, porque, assim, ele é extremamente, pelo que eu vi, ele é formado, né, ele é formado em direito, é advogado, ele já trabalhou na Polícia Federal e deputado. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a preparação do Eduardo é muito grande, né, e vem de uma família de políticos. Então, assim, Sim. ele é muito, ele tem base, né, de muita coisa, mas essa ansiedade atrapalha o Eduardo. Essa ansiedade de as coisas vão se antecipar, vão acontecer, vou falar, não, ele sempre tem que recuar, pensar para não falar besteira. E a gente já viu ele falando muita besteira, né, André? Já vi ele falando, não sei se pode falar aqui do AI, né? Uhum. Que é um negócio pesado, de ditadura, essas coisas. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que fala, ele tem que se preparar para isso. E quem sabe ele não foi para lá para isso, tá? Para os Estados Unidos para se preparar, para acalmar, para pensar, porque esse Marte dele, que é em Escorpião, atrapalha muito o Eduardo. Então ele precisa, não pode ser ansioso para falar, precisa ter calma, paciência. Enfim, muito ligado à família, tá? A ligação dele realmente é mais com o pai do que com a mãe, tá? Ele é bem ligado ao pai, bem amor. Aliás, no mapa dele aparece que veio de outras vidas, viu, André? Não é dessa É, vida, não. a ligação dos 2? A ligação dos 2 é de outras vidas, eles se dão super bem, aliás, eu acho que talvez, eu vou chutar, tá, porque eu também não fiz dos outros filhos, talvez seja o filho que ele tem mais afinidade, que é com o Eduardo. Ah, tá. O Eduardo mais político, assim, com a família, ele é mais carinhoso, ele tem mais afinidade com ele, assim, pelo que aparece aqui no mapa, né, afinidade com o pai. Com a mãe talvez, outros rumos, alguma coisa, né, e ele não tem tanta ligação, aliás, tem até uma divergência com ela, acho que ela queria uma coisa para ele e ele queria outra, então eles devem ter nada grave. Bom, aqui fala sobre ele ter a casa 5 em Sagitário, então eu acho que ele tem 2 filhos, pode ser que tenha mais. Sim, geralmente tem aqui uma fertilidade muito grande, parece aqui um probleminha que eu acho que não convém falar, como questão dos filhos, não convém falar aqui, porque é uma coisa muito pessoal, mas ele vai ter algum tipo de problema aí com um dos filhos que vai ser um pouco chato. Mas isso é mais para frente, ele tem que tocar a vida dele. Tem meio de céu em touro, ele é determinado, gente. Se ele resolver que ele quer ser o presidente, ele vai até o fim. E aí a gente olha, lógico, né, a questão da revolução solar, que aí a gente vê como que vai ser o ano da pessoa, a gente calcula tudo, né? Então, eu consegui ver que provavelmente ele passará. Então, eu já olhei para 2025, 26, tá? Porque ele faz aniversário dia 10 de julho. Então, assim, nem olhei o do ano passado, acabei olhando o do próximo ano. Coloquei aqui a cidade que ele está nos Estados Unidos. Provavelmente ele não volta antes do aniversário, talvez ele fique por lá, né? Pelas questões que estão falando. Verdade, ele é totalmente diferente do mapa dele. Uma pessoa está falando, o que é diferente? Eu gostaria de saber, porque eu tive que fazer cálculos sobre isso. Porque uma coisa, né, a gente vê a pessoa na televisão, dando entrevista, né, a gente como público, a gente tira uma conclusão, né, às vezes a gente acha: "Nossa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo", só que a pessoa, né, você conviver com a pessoa pessoalmente, é outra coisa, né. Então acho que só quem deve falar é aquelas pessoas que convivem com ele no dia a dia, pai, mãe, Sim, irmão, mulher, né, que tem sim, propriedade. Porque uma coisa é eu gostar da pessoa, né,
e tirar uma conclusão, né? Uma conclusão na base do achismo, né? Outra coisa, a pessoa ser uma numeróloga, uma astróloga, uma profissional, vai lá, faz a conta e fala as informações que é, né, gente? Então, achismo é uma coisa, agora ser um Achismo é uma profissional é coisa. outro, né? É isso Eu falo que mesmo. e tem coisa que eu falo que eu vejo dele, assim, ele é realmente muito família. É É. mentira. Eu vejo ele com a mulher, com a esposa, com os filhos, ele é muito, muito assim. Então, assim, o mapa tá batendo algumas coisas, né? Eu queria saber. Quem vai ser o próximo presidente? É o Marçal? Patrícia? Ele tá inelegível aí em 2 processos, tá bom? Acho que é bem É. difícil, só se acontecer alguma coisa que reverta isso. Mas eu acho bem difícil ele se candidatar. Pode ser que seja, né, gente? A gente tem outras eleições, não tem só 2026, É. né? Não necessariamente 2026, né? Odete, ele é um bom filho, aqui aparece, na verdade, assim, ele com muita afinidade com o pai. O Sol dele faz conjunção com Vênus, então, assim, eles devem se dar muito bem. Podem não demonstrar, né? Pode ser que ele demonstre com outro filho, com alguma coisa, mas aqui no mapa demonstra que eles são muito ligados, e não é dessa vida, não, é de outras Uhum. vidas, tá? E aí, como eu falei, né, André, eu vi aqui a Revolução Solar, muito provavelmente, pelo que eu vi das minhas pesquisas, ele não volta antes do aniversário. Então, eu coloquei ele passando o aniversário lá na cidade que ele tá, que é no Texas, tá? E assim, provavelmente ele vai querer se candidatar sim, ele tá com bastante vontade. Que ele ganha? Não, provavelmente não, porque ele está com uma lua na casa 8 e a lua deixa as coisas um pouco obscuras quando a gente está decidido alguma coisa. E o meio de céu em aquário, aquário é o movimento, pode ser também que não chegue lá. Mas a visibilidade dele vai mudar. Talvez essa visão que as pessoas estão tendo do Eduardo melhore, seja positiva, tá bom? Então, essa questão até dele falar demais alguma coisa, ele mude isso, ele mude as impressões, ele mude a pessoa que ele demonstra ser, e isso vai ser muito positivo para ele. Eu, assim, se eu fosse dar uma dica, Eduardo, mesmo que você não ganhe, vá, faça, mostre quem você é, que as pessoas vão gostar, porque pelo mapa, gente, ele é uma ótima pessoa. Mas sabe aquela pessoa que se dá bem no bastidor? Que ele pode se enrolar Tá. quando ele se mostrar? Porque ele Entendi. é uma pessoa do bem, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa determinada. Ai, vai mexer com a presidência? Aí ele vai ter que pesar, porque ele vai ter que ter outro tipo de força, vai ter que engolir coisa que às vezes você não está disposto. Vai ter que ter aquele Jogo jogo de de cintura. cintura, né? Principalmente porque a Uhum. gente tem um centrão forte aí né? Então ele vai ter que pôr para pesar algumas coisas. Será que ele não é feliz com a família dele assim? Porque ele é canceriano, gente. É Sim, muito difícil um canceriano dar prioridade para outra coisa, a não ser a família. a Então, assim, família. então é complicado, apesar que, por exemplo, olha aí como que a gente pode se enganar. O Donald Trump é canceriano. Canceriano ou geminiano? Eu acho que ele é canceriano. Então, assim, você vê que tudo pode acontecer, né? Canceriano com ascendente em leão, verdade. Então tudo pode acontecer, né? Vamos torcer aí pro Eduardo, para quem gosta dele, né? Para ele porque, assim, determinação ele tem, então é só ele querer, ele falar, não, eu quero. Eu não sei como que está a situação dele juridicamente, né? Porque essa questão dele desistir, aqui aparentemente pelo mapa, muito mais para descansar um pouco, para depois Hum, tomar o impulso, tá? Então, assim, entendi. muita gente pode achar que ele está desistindo porque vai acontecer alguma coisa com ele, alguma coisa assim. Eu não sei também como anda a situação jurídica, mas eu acho que ele não está envolvido em nada, que eu me lembre, Mas assim, que acho que eu não, não né? acompanho muito política, né? E acompanho algumas coisas só, meio pontuais, assim, que aparecem, mas pelo que eu vejo, talvez seja só um passo para trás para ir para frente, dar uma descansada. Então, vamos ver aí, muito provavelmente ele realmente se candidatando.
Isso vai ser bom para a imagem dele, vai ser muito positivo. Se ele não ganha agora em 2026, que a gente vai ter que comparar com os outros, né? Com os É. outros candidatos, ele vai ganhar um impulso aí para outros anos. Então, Uhum. se eu fosse dar um conselho para o Eduardo, eu falaria, Eduardo, vai mesmo, vai, porque se não der certo, vai mudar sua vida no positivo. Então, Entendi. boa sorte, porque ele está com essa lua, né? Essa questão. Sei. Então, é complicado. Ô, Paula, se ele fosse o teu cliente, né, que fizesse um mapa com você, tal, e você fosse dar um conselho para ele, você falou que ele é muito ansioso, né? O que que você falaria para ele? Ó, faz o quê? Você tem que fazer isso, né? Porque Sim. todos eles assistem nossa live, depois eles me contaram, os políticos, eles assistem, manda mensagem para mim no Instagram, então provavelmente ele vai assistir. Então, que Ó, conselho você daria para ele para combater essa ansiedade, se é que tem como, né? tem. No mapa, nada é determinante. Isso Sim. você pode mudar. Então, assim, por isso que é importante fazer o mapa, André. Porque, assim, você tem um problema e às vezes você não identifica, sabia? Tem gente que vive anos sem identificar aquele problema. Então, ele tem esse problema. O que eu falaria para ele? Eu falaria assim, André, Eduardo, vá fazer uma meditação. Toda vez que você for falar alguma coisa, você pensa antes, você escreve antes, você pesquise antes. Não fale nada que você não tiver certeza. Não Hum, tiver certeza, vou olhar outras fontes. Se alguém fizer uma pergunta, você não souber responder, Eduardo, o que eu vou falar para a pessoa? Pensa e fala que responde depois. Não precisa responder nada na hora, porque você vai se complicar. Essa ansiedade de falar. Então, assim, talvez ele escutou que os caras tenham ido para isso. E ele foi lá e falou: não, vamos pensar um pouquinho. Então, essa é minha dica para o Eduardo. Pensar, escrever, pesquisar antes de falar. Nunca dê uma resposta que você não tenha certeza. Pronto. A meditação ajuda. A fonoaudiólogos ajudam, psicólogos ajudam. Então, ele precisa, porque assim, quem tem essa configuração que ele tem de Plutão com Saturno e Marte tem uma tendência a contar mentiras. Então, precisa também tomar cuidado. E o canceriano, ele já vive um mundo paralelo. Precisa tomar cuidado. Cuidar uhum, disso, cuidar da comunicação, para não falar besteira. Então, vai entendi. ver que até E- isso ele foi fazendo. Esse Esse contar mentira que você falou é que às vezes não é que a pessoa é uma pessoa mentirosa, mas a pessoa às vezes fala uma coisa que ela não tem certeza, né? Exatamente. E aquilo não Ela é não tem verdade, né? certeza. É uma coisa que Exatamente. ela acha, né? É Porque isso. tudo tem que apurar. Hoje em dia as informações chegam muito rápido, André. É É, um segundo e você manda uma informação para uma pessoa. Se você não tiver certeza, você não pode sair falando isso para fake news também, gente. Então, desconfiou. Não sei, isso aqui tá esquisito. Vai lá e olha, vamos olhar direito. Ao mesmo tempo que chega rápido uma notícia, é, a gente tem mais informação. Mari Lorenzon, vão devolver o dinheiro. Vou fazer uma pausa. Acabou de sair a notícia que vai vir direto na conta do tá, aposentado, tá? Eles vão devolver tudo, tá? tá, E tá aí, bom. resumindo aqui do Eduardo, ele, assim, pelo mapa natal, ele não tem uma vocação clara para a presidência. Ele pode trabalhar isso. E ele estudou bastante, tá? Então, ele tem um posicionamento muito mais forte em bastidor, para articulação, para confronto, para essas coisas, do que ser porta-voz, sair falando, entendeu? Então, ele tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado. Ele tem Sol na casa 12, então ele tem as ideologias dele muito forte, mas não como um líder soberano. Então, assim, vai ser positivo, mas eu não acredito que pelo mapa ele não ganhe, tá? Vou ser bem sincera. Tá, tá, ok. Então é isso.